Olá, nós vamos discutir agora o centenário da Revolução Russa. Lembrando que o Enem sempre gosta de trazer essas datas comemorativas que são importantes na história mundial para dentro da prova, não é? Trazendo algumas questões abordando esse assunto. Então, o que foi a Revolução Russa? Em que contexto se encontrava a Rússia no final do século XIX e início do século XX? Era uma Rússia em que 90% da população ou mais era analfabeta, 80% vivia na zona rural, então era uma Rússia pouco industrializada em relação às grandes potências europeias como Inglaterra, França, Alemanha. Então, diante desse contexto, nós tínhamos também uma classe de trabalhadores enorme. Quem estava no campo, quando ganhavam salários bem pequenos, os que estavam na zona urbana, tendo uma carência enorme de alimentação, de saúde, de educação. Então, esse era o contexto da Revolução Russa. Aliás, esse era o contexto da Rússia no início do século XX. E aí, o movimento de esquerda, o movimento comunista, o movimento socialista vai se colocar como uma alternativa para essa Rússia que carecia de tantas coisas primárias. Então, algumas bandeiras, o movimento de esquerda, o movimento revolucionário trará para convencer, para conquistar mentes e corações. E que bandeiras eram essas? Era a bandeira do pão, era a bandeira da paz e era a bandeira da liberdade. Por que essas três bandeiras? Pão, porque a população carecia de alimento. Então, essa temática era uma temática que sensibilizava a população. Essa era a grande questão da Rússia naquele momento. Paz, porque a Rússia vinha desde 1905 entrando em várias guerras. Entrou na guerra contra o Japão em 1905, achou pouco ter perdido a guerra e ter desestruturado ainda mais sua economia. Em 1914 entra na Primeira Grande Guerra, desestruturando ainda mais também a vida da população. Então a população necessitava de paz e liberdade, porque o governo de Nicolau II era um governo autocrático, era um governo de um czar absolutista. E no contexto do absolutismo é aquele poder, aquele czar que não discute seus ditames, que não discute suas imposições, que não discute sua política. Então, nesse contexto, a Revolução Russa vai se dar trazendo alternativa para o povo russo. É isso, e preste atenção na prova.